Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Elfo Lunar, novamente aqui com vocês, com muito prazer, agora contribuindo para o terceiro Congresso de Terapias Integrativas do Instituto Mãe Terra, que ocorre na sua primeira vez de forma inteiramente online. As duas edições anteriores elas foram presenciais, mas neste ano, por razões óbvias, da pandemia, nós decidimos fazer online para não precisarmos deixar de fazer. Então, da mesma maneira que as edições anteriores tiveram aí uma semana de palestras, atividades, sorteios inteiramente gratuitos, também essa semana eu tenho certeza que vocês estão acompanhando aí as diversas palestras, os diversos vídeos, participando dos sorteios, e a gente leva tudo isso para vocês com muito amor, com muito carinho, e deseja que vocês estejam curtindo, tá? Se alguém tem alguma dúvida do que deve fazer para participar dos sorteios, tem muitas terapias e oráculos online que estão sendo oferecidos gratuitamente para vocês. Se vocês têm dúvida de como participar, entre em contato conosco pela nossa página do Instituto Mãe Terra ou pelo nosso Instagram, que nós mandamos para vocês o que é necessário para participar. E não deixem de participar, não deixem de mandar comentários, não deixem de curtir os nossos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook. Mandem um like e mandem todos os comentários possíveis, porque isso nos ajuda bastante a aprimorar cada vez mais o nosso trabalho para vocês. O vídeo de hoje, então, ele vai tratar de princípios da cura quântica. Vamos entender um pouquinho deste universo das terapias quânticas que se propõe, através deste conhecimento científico, conseguir auxiliar a pessoa que está precisando. O primeiro que falou o termo cura quântica foi Deepak Chopra, num livro que ele lançou em 89, faz tempo. Graças à pesquisa que ele desenvolveu, que acabou culminando nesse livro, em 98 ele ganhou o prêmio Ig Nobel de Física por causa das contribuições de reflexão que ele trouxe para o universo da física. É claro que muitos dos cientistas acadêmicos consideram as obras de Deepak Chopra como uma pseudociência. Então existe sim essa crítica em relação a ele. Mas, para quem leu a obra dele, e quem não leu, eu aconselho a ler, ela tem em PDF, inclusive na internet, eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu entendimento a respeito desse universo da cura quântica. Então, para quem acredita que cura quântica é algo moderno, é algo que surgiu agora no século XXI, está bastante enganado. Vejam que esta obra de Deepak Chopra tem mais de 30 anos que foi escrita. Um dos princípios básicos para que a gente entenda o porquê que uma terapia quântica funciona é a gente entender que no universo tudo é energia. Tudo é permeado de energia no universo. Não existe nada que esteja apartado deste oceano de energia que transpassa e permeia e preenche o todo. Tudo é conectado dentro deste contínuo quântico que vai para além do tempo e do espaço. É deste oceano de energia universal que tudo que existe acaba emergindo, inclusive a própria vida. Se tudo que existe provém deste oceano energético, a gente pode enxergar uma relação direta desde as suas formas de expressão energética mais elementares até formas mais estruturadas. Pensem o seguinte: este oceano de energia, num determinado momento do universo, num determinado local do universo, se organizou para dar origem aos átomos. Os átomos se organizam para dar origem às moléculas se organizam para dar origem às células se organizam para dar origem aos tecidos, estes originam órgãos, que originam sistemas, que originam os organismos. Então, se a gente pensar nesta linha, a gente pode entender que um corpo físico ele é um conjunto de átomos organizados. Se ele é um conjunto de átomos, ele, na verdade, é uma expressão mais densa de energia, da mesma energia que tem no universo até hoje. Então, consequentemente, acessando este caudal energético, acessando esta fonte energética, nós conseguimos intervir diretamente na organização
do corpo físico, na organização da vida e, consequentemente, poder gerar harmonização, poder gerar um processo de cura nestes corpos. Existiu um outro cientista chamado Masaru Emoto, que na década de 90 demonstrou o quanto que pensamentos e sentimentos, inclusive palavras, músicas e etc., influenciam diretamente a molécula da água. Ele fotografava as formas das moléculas da água, como elas ficavam após serem bombardeadas, após serem colocadas sob a influência de uma música, sob a influência de um muito obrigado, sob a influência de um eu te odeio, alguma coisa desse tipo. E é incrível o quanto que varia a forma destas moléculas de acordo com a influência que elas estão recebendo. Comprovando, então, que uma ação energética influencia a estrutura da molécula da água, que por sua vez é formada por átomos. Se a gente pensar que o corpo humano de um adulto ele é formado por 70% de água, então imaginem o efeito que os pensamentos e que os sentimentos geram nas moléculas de água do corpo humano, criando verdadeiros venenos e também podendo criar verdadeiros remédios. Várias outras pesquisas já foram feitas dentro do universo quântico. Por exemplo, uma pesquisa que chama Pesquisa da Fenda Dupla, que vocês podem encontrar no YouTube. Um filme chamado Quem Somos Nós, que vocês, quem não assistiu, assistam. Traz muito desses princípios quânticos para a visão terapêutica, influenciando gradativamente a forma de pensamento humano. Dentro de tudo que surgiu chamado de terapias quânticas, muitas coisas, inclusive viagens completas, algumas técnicas inventadas visando puramente o lucro, mas dentre muitas coisas que surgiram também várias técnicas boas, que levam em consideração a conexão da mente humana com a mente universal e, a partir desta conexão, o influenciar das moléculas que constituem o corpo humano, consequentemente, até mesmo o DNA de uma célula, e, através disso, gerando uma harmonia, gerando uma cura, gerando um bem-estar em quem está recebendo. Existem muitos cursos que ensinam algumas destas técnicas, mas, dentre tudo isso que existe, tem alguns princípios que foram trazidos em alguns dos livros que tratam de cura e de toque quântico, que são válidos de serem compartilhados com vocês. Um desses princípios diz que o amor é uma vibração universal. O amor comunica com e entre todas as espécies, em todas as funções e a todos os níveis, e expressa a nossa verdadeira natureza. É o fundamento de toda a cura e a essência da força vital. Sem amor, a gente não consegue fazer nada. Eu acrescento aí a fé. Inclusive, um dos vídeos que eu produzi para essa semana do Terceiro Conte é a importância da fé na arte de cura. Porque sem o amor, sem a fé, sem essa entrega plena para o que você está fazendo, sem você acreditar no que você está fazendo e sem você se entregar com amor para aquilo, você não vai conseguir emanar a energia numa frequência vibratória necessária para que se atinja o nível quântico e para que se gere as transformações desejadas. Um outro princípio diz o seguinte: a cura é uma habilidade que pode ser ensinada e que se torna mais forte com a prática. Os praticantes tornam-se mais fortes na arte de fazer correr a energia e na sua capacidade de cura ao longo do tempo. Ou seja, não acreditem em qualquer teoria que fale que quem é curador, que quem é terapeuta, ele tem um dom nato para ajudar o outro. As artes terapêuticas, elas podem ser ensinadas, elas são ensinadas. O Instituto Mãe Terra mesmo é uma das muitas escolas que existem que oferecem cursos profissionalizantes nas diversas terapias integrativas que existem. Então, é possível ser ensinada. E o que a gente, inclusive, fala em várias das nossas aulas aqui é que o aluno tem que praticar. Quem faz qualquer curso de terapias tem que praticar, porque é só com a prática que a gente chega na perfeição. Quanto mais prática você tiver, mais acesso a detalhes do tratamento você vai ter, mais sensibilidade a este tratamento você vai ter,
mais sensibilidade ao cliente, ao que o cliente está te trazendo, você vai ter. Então, a sua capacidade de cura e a sua capacidade de fazer a energia fluir entre você e o seu cliente se desenvolve cada vez mais com o tempo e com a prática. Um outro princípio diz que a capacidade de auxiliar outra pessoa, por exemplo, numa simples cicatrização, é natural em todas as pessoas. A gente vê isso desde quando somos crianças. Quando a gente cai, a nossa mãe dá beijinho e passa a mão e faz um benzimento e faz cruzinha, ou a gente mesmo cai e na hora leva a mão para o machucado. De onde vem este conhecimento nato de que quando dói algo, você leva a mão para este algo? E a sensação que dá de alívio, de proteção, quando a sua mão está sobre aquele local afetado. E também de alívio quando a sua mãe ou alguém que te ama coloca a sua mão sobre o local afetado. Isso vem dessa capacidade nata que é de uma pessoa curar outra. Capacidade nata que é de uma pessoa, através da sua energia, emanar estes padrões vibratórios para auxiliar os corpos dos outros. Um outro vídeo, inclusive, que eu também produzi aqui para o Terceiro Conte, que fala da história das terapias bioenergéticas, aprofunda-se um pouco mais neste conceito, neste princípio, principalmente através das pesquisas de Mesmer, que também acreditava nisso. Existem vários princípios do mesmerismo que coadunam bastante com esses princípios da cura quântica, inclusive. Um outro princípio diz que a energia segue o pensamento. O praticante utiliza a intenção e vários tipos de meditação para criar um campo de alta energia e utiliza esse campo para envolver a área a ser curada. Então, quando você coloca as mãos sobre alguém, ou quando você vai emanar uma cura, uma terapia quântica para alguém, onde o seu pensamento vai, a energia segue. É muito importante, então, você treinar meditação, treinar concentração e treinar foco. Porque quanto maior for o seu foco, mais intensa vai ser a sua terapia, mais profundamente vai chegar a energia que você está emanando. Um outro princípio diz que a ressonância serve para causar, por arrastamento, uma alteração da área a ser curada, levando a sua vibração a coincidir com a do terapeuta. Este simplesmente levanta e mantém elevada esta nova ressonância. O que esse princípio diz, então? Que quando um terapeuta emana a energia que ele está recebendo do universo para o cliente, as vibrações que ele está emanando, elas interagem com as vibrações que estão sendo emanadas pelo cliente. E como esta energia está vindo de uma fonte universal, este padrão vibratório que se mantém elevado pelo terapeuta vai gradativamente também elevando o padrão vibratório dos corpos do cliente, sem que necessariamente se faça grandes coisas, apenas sustentando com amor o padrão vibratório que está sendo emanado e mantendo a concentração para que a conexão universal se mantenha e o foco vibratório também se mantenha. Um outro princípio diz que ninguém pode realmente curar ninguém. A pessoa que necessita de cura é o seu próprio curador. O terapeuta simplesmente mantém uma ressonância para permitir que o corpo se possa curar. Isso é muito interessante também, porque se entende, e isso também é um entendimento que vem de Mesmer, e mesmo de antes dele, se entende que uma doença, ela também é gerada por uma determinada falta de energia ou um determinado desvio de energia que os próprios corpos de quem está doente não conseguem lidar, porque falta energia, falta matéria-prima em algum ponto para que o corpo consiga se curar. Quando você aplica uma terapia quântica, você não é o curador daquela pessoa, você vai conectar a pessoa ao universo, aos padrões da grande mente universal, vai elevar o padrão vibratório dos corpos do cliente, vai fornecer a partir desta conexão vibração universal, matéria-prima, para que a partir daí os próprios corpos da pessoa possam pegar toda essa energia e se curar, e se reharmonizar.
Um outro princípio diz que confiar no processo é essencial. É aquilo que eu falei agora há pouco. A fé. Certos tratamentos podem causar dor ou outros sintomas angustiantes, mas fazem parte da cura. A força vital e o trabalho do processo de cura são realmente de tal complexidade e sabedoria que estão para além de nossa concepção e compreensão. Muitas pessoas, elas acabam ficando presas numa fenomenologia. Elas ficam presas naquela coisa assim de eu coloquei a mão no cliente e estirei a dor dele. Porque aquele terapeuta ele é fantástico. Eu fui lá e ele resolveu todos os meus problemas no estralar de dedos. Isso, gente, pode acontecer, mas você não deve, enquanto terapeuta, ficar pautado neste ego deste sucesso instantâneo. Existem muitos problemas que o cliente pode te trazer que estão enraizados muito profundamente e que, ao fornecer energia quântica ali para aquele processo, na ação dos corpos da pessoa se reorganizarem, pode vir à tona muitas coisas que estavam ali enterradas. E trabalhar com isso que vem à tona faz parte do processo de cura. Pode gerar as chamadas catarses, mas o terapeuta tem que manter a calma, o equilíbrio e a confiança naquilo que ele está fazendo. A fé que ele está realmente conectado com o universo, que ele está realmente emanando aquela força para o cliente, que ele está realmente auxiliando aquele cliente de alguma forma. E durante todo este processo, deste possível resgate que possa acontecer com o cliente, o terapeuta deve se manter com a energia elevada para continuar conseguindo auxiliar o cliente a passar por este processo. Não adianta entrar em desespero, não adianta entrar em crise existencial e achar que não fez nada certo e deixar o cliente se virar sozinho, porque aí sim você vai estar errando gravemente. Um outro princípio diz que a energia segue a inteligência natural do corpo para fazer o que for necessário para a cura. O terapeuta presta atenção à inteligência do corpo e persegue a dor. Neste princípio, gente, deixa claro que o terapeuta tem que estar atento ao cliente, tem que estar atento às reações do corpo do cliente, tem que estar atento, inclusive, às impressões, às manifestações, se for uma dor, o como que a dor está andando, qual é a intensidade da dor, diminuiu, aumentou, onde que ela está se irradiando, se forem alguns espasmos, onde que esse espasmo está sendo dado, e a partir desta sensibilidade, o terapeuta continua simplesmente sustentando o padrão vibratório necessário, confiando que os corpos da pessoa estão utilizando esta energia da melhor maneira para si próprio. Então, o terapeuta ele não pode se assustar diante de algum espasmo, diante de alguma manifestação dos corpos da pessoa. Tem que estar sensível para conseguir ler o que está acontecendo e, mais uma vez, confiar de que o que está ocorrendo é o que deve ocorrer. Sempre com amor, sempre com acolhimento. E se o terapeuta, em algum momento, em alguma situação, sentir que para aquela ocasião, para aquela consulta, já se atingiu o objetivo necessário, já se chegou no limite daquele cliente, interrompa o processo, retorne o cliente, deixe ele bem e continue a se aprofundar numa próxima consulta. O terapeuta também está a receber a sua cura ao fazer o seu trabalho. Se o terapeuta ele se conecta com o universo e todas as energias universais fluem através dele para o cliente, é claro que através da passagem desta energia pelos seus corpos, o próprio terapeuta também vai estar sendo harmonizado e curado. Respiração amplifica a força da vida. A combinação da respiração com as técnicas de meditação em conjunto faz com que a energia venha de cima, o que aumenta o seu poder, muitas vezes como um laser. Sempre que eu dou aula de cura quântica aqui no Instituto Mãe Terra, eu enfatizo muito para os alunos que o segredo do toque quântico é a respiração. Existem várias técnicas de respiração que, inclusive, eu ensino nas aulas, porque é essencial que a respiração seja controlada, seja intensa na medida certa, seja
na velocidade correta para cada momento da terapia. Então, sem respirar corretamente, a terapia quântica ela vai estar limitada, não vai conseguir atingir todo o seu potencial. É possível, dentro das técnicas de terapia quântica, trabalhar em conjunto, vários terapeutas em conjunto para um mesmo propósito. Inclusive, existem várias práticas bastante interessantes de serem feitos em grupos, onde cada um é o foco da cura em cada momento diferente. Este trabalho em conjunto é chamado de sinergia. Então, sinergia é o efeito de vários curadores a trabalharem em conjunto. E este efeito é maior que a soma das partes. Esta forma de trabalhar pode transformar-se numa espiral muito poderosa. Quem tiver a oportunidade, vivencie. Quem souber como fazer, faça. Proporcione momentos de terapias quânticas coletivas, porque com certeza vão sentir a ação milagrosa que ocorre nestes momentos terapêuticos. Os dons de cada pessoa, tanto na vida como na cura, são únicos. Algumas pessoas são especialmente dotadas para tratar determinadas condições específicas. Dom de cura todo mundo tem. Agora, é fato que algumas pessoas, por razões da história daquele espírito, daquela pessoa, possuem dons mais desenvolvidos para tratamento de algumas coisas específicas. Peguem, por exemplo, as benzedeiras, os benzedeiros. Era muito comum, infelizmente hoje essa é uma prática que está entrando em extinção, mas era muito comum que existia aquela benzedeira na cidade que benzia muito bem erisipela, a outra benzedeira que benzia muito bem bucho virado, e tinha aquela outra benzedeira que benzia tudo, que era mais ou menos a clínica geral da cidade. Então, da mesma maneira que existe na medicina, existe nesse universo das terapias. Algumas pessoas que são especialistas em algo, algumas pessoas que são mais clínicas gerais. Isso não é um problema. Você que trabalha com terapia quântica, você vai conseguir identificar na sua prática algumas facilidades a mais para tratamento de determinadas coisas. A cura pode ser realizada à distância e pode ser altamente eficaz. Um dos princípios básicos da energia quântica é que ela não está limitada no tempo e no espaço. Então, para a terapia quântica, a distância que a pessoa está de você não importa, tá bom? É possível, inclusive, emanar cura quântica para antepassados, para pessoas que já faleceram, ou mesmo para você no seu passado. Porque se a quântica ela está para além do tempo, então ela está fora da linha tridimensional passado, presente e futuro. E é muito interessante terapias quânticas feitas para antepassados e para você mesmo no seu passado. Grande parte do que se baseia a prática da constelação familiar também tem a ver com isso. A cura quântica combina facilmente e efetivamente com a cura de qualquer outra modalidade. Então você pode unir as práticas de terapias quânticas com qualquer outra técnica bioenergética que você vá aplicar no seu cliente. Ela pode ser utilizada com reiki, ela pode ser utilizada com cromoterapia, ela pode ser utilizada com acupuntura, ela pode ser utilizada com qualquer outra técnica. Não existe conflito vibratório energético, pelo contrário, ela vai trabalhar junto, vai somar, vai agregar, vai potencializar. A possibilidade de contatar com qualquer forma de espiritualidade é sempre muito válida no tratamento de cura quântica, pois pedir ajuda acrescenta outra dimensão ao poder desse trabalho. Ou seja, para aqueles que estão me ouvindo, que têm alguma conexão religiosa, sagrada, com deuses, deusas, com Deus, com santos, com entidades espirituais, com anjos, não importa qual seja a espiritualidade de quem está aplicando a cura quântica, fazer mentalmente alguma invocação, fazer mentalmente alguma oração, pedir ajuda para que aquele tratamento que você está aplicando no cliente possa ser potencializado, isso com certeza vai fazer uma diferença positiva no tratamento. Não importa qual seja o seu sagrado, não importa qual seja a sua conexão.
Se você fizer esta oração, esta invocação, este pedido com amor para auxiliar o próximo, com certeza você vai ver a diferença. É isso, gente. Espero que tenha ajudado aí na reflexão. Qualquer informações a mais que vocês queiram a respeito de cura quântica, de terapias quânticas ou dos cursos do Instituto Mãe Terra, entrem em contato conosco. Muito obrigado, gente.